Olá, bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos dar início à nossa aula sobre adjunto adnominal. Nós falamos, já conhecemos o adjunto adverbial, hoje falaremos sobre o adjunto adnominal. O adjunto adnominal é um termo de valor adjetivo que especifica ou delimita o significado de um substantivo. Ele não depende do verbo para caracterizar o nome. Então, é bom lembrar que o adjunto adnominal é todo o termo sintático da oração que pode caracterizar, determinar, modificar, especificar ou restringir um substantivo, um nome, Observe. O menino doente não pôde participar da competição esportiva. O menino doente não pôde participar da competição esportiva. Nós temos uma vírgula aí separando esses termos. E na frase 1, doente tem a função de adjunto adnominal, porque ele está caracterizando, modificando aí o nome, está explicando aí que o menino está doente ou é doente, Na segunda frase, a palavra doente tem a função de predicativo do sujeito, ok? Algo que nós já vimos lá atrás também. O adjunto adnominal ou complemento nominal tem aí também algumas semelhanças e nós vamos diferenciar, aprender aí a diferença dos dois. O adjunto adnominal é dispensável, apresentando uma informação. Estabelece uma relação com um substantivo concreto e pode ou não ser antecedido de uma preposição. Ele possui também uma função adjetiva na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Já o complemento nominal é sempre precedido de preposição e completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios que apresentam transitividade. Vamos lá. Ele é obrigatório, sendo utilizado para completar o sentido de um nome que apresenta um significado incompleto, ou seja, de um substantivo. É o termo que determina, especifica ou explica o substantivo. Nós temos aí também essa demonstração aí, essa comparação com alguns exemplos. Adjunto adnominal. Pode ou não ter preposição. Pode indicar posse. Tem valor ativo. Pratica a ação. Completa o sentido de substantivos concretos e substantivos abstratos. No caso do complemento nominal, ele tem preposição obrigatoriamente, nunca indica posse, tem valor passivo, é sobre ele que recai a ação, completa o sentido de adjetivos, advérbios, substantivos abstratos. Então, o adjunto adnominal determina, especifica ou explica um substantivo. Pode ser adjetivo, locução adjetiva, pronome numeral ou oração subordinada adjetiva. Temos aí o exemplo. O poeta inovador enviou 2 grandes livros a seu amigo. Vamos lá, observem o exemplo. O poeta inovador é o sujeito simples. Ele enviou 2 grandes livros a seu amigo. Continue observando os exemplos. O poeta inovador é o sujeito simples. O núcleo do sujeito é o poeta. Continue observando. Estão aí
marcados, né, nesse exemplo, nessa oração. Nós temos o sujeito simples, o poeta inovador, temos o núcleo do sujeito, o poeta, temos o, que é o artigo, inovador é um adjetivo, e nós temos aqui adjuntos adnominais, que modificam o núcleo do sujeito, poeta, tá? Então, temos aqui exemplos de adjuntos adnominais, representados aí por adjetivos. Agitada, exemplo, adoro música agitada. Branca, aquela casa branca foi vendida. Inteligente, surpreendentemente foi dada uma resposta inteligente. Exemplos de adjuntos adnominais representados por pronomes adjetivos. Meu carro está muito longe. Minhas amigas prepararam tudo para a festa. Aquele professor reprovou o aluno de propósito. São alguns exemplos aí de adjuntos adnominais representados por adjetivo. Exemplos de adjuntos adnominais representados por numerais adjetivos. 20 candidatos foram selecionados. O primeiro atleta foi o vencedor. 1000. O departamento recebeu mais de 1000 candidaturas à vaga de estagiário. Exemplos de adjuntos adnominais representados por locuções adjetivas. De verão. Noites de verão são deliciosas. De abelha. Picadas de abelha doem muito. Do rio. A água do rio está poluída. Exemplos de adjuntos adnominais representados por artigos. O aluno passou no teste. A menina era extremamente simpática. Você aceita uma fatia de bolo? Quando o substantivo é substituído por um pronome, todos os adjuntos adnominais são igualmente substituídos pelo pronome, deixando de aparecer na frase. São observações. Atividades propostas. Primeiro, vocês vão receber esse arquivo, né, para que vocês possam copiar no caderno de vocês esse conteúdo. Depois vocês vão receber a atividade que inclui leitura, interpretação e percepção sobre adjunto adnominal. Através do conhecimento que vocês estão adquirindo sobre adjunto adnominal, vocês farão essas atividades. Copie ou cole a folhinha no seu caderno e responda atentamente. Essas folhinhas estarão disponíveis na escola, né? Não será entregue essa atividade hoje, tá? Então, vocês vão poder fazer com calma para me entregar na próxima segunda-feira, ok? Então, copiem o conteúdo no caderno de vocês, que essa matéria é muito importante para vocês, para a percepção e aprendizado de vocês. E não esqueçam de pegar a folhinha na escola ou imprimir, ok? Ou, quem não tiver condições ou preferir, copie no caderno, ok? Tenham um bom dia, boa aula. Não esqueçam, estou à disposição para tirar qualquer dúvida.